Bem-vindos ao nosso videocast, promovido pelo Núcleo de Educação Empreendedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje com um tema super interessante, que é redes de apoio e comunidades colaborativas. Para esse tema super necessário para quem pensa em empreender e a importância de estabelecer conexões, nós trouxemos duas convidadas que para mim são muito especiais. A professora Renata, a professora Mariana, Renata e Mariana, né? Mas são professoras aqui da casa, trabalham comigo aqui no Núcleo de Educação Empreendedora e eu vou apresentá-las rapidamente. Então, a professora Renata, ela é apaixonada por inovação e empreendedorismo, como eu, e desenvolve trabalhos na área de coordenação, na coordenação da incubadora de empresas aqui do Mackenzie, também professora do núcleo, como eu já falei, e também atua como professora na Escola de Engenharia. Atua também como coordenadora de programas em company da FIA e trabalha liderando, né, cursos, formações na área de liderança, inovação, desafios para o futuro, várias discussões que são bem pertinentes e relevantes para quem pensa em empreender. Renata, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estou super entusiasmada em bater um papo, não só com profissionais super gabaritadas e especializadas, mas com amigas, né, que têm também muito em comum o amor pela criação e pelo empreendedorismo. Obrigada, Renata. Sem dúvida, gente. São bem queridas mesmo. E a professora Mariana, ela é fundadora da Bits, uma startup super relevante que já ganhou o prêmio da 100 Open Startups por 4 anos consecutivos, participou do Shark Tank, foi top 3 da Startup Awards 2024 e é autora de livros, advogadas, mestre e como nós aqui atua também com empreendedorismo no Mackenzie. Mariana, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, estou super empolgada também, assim como a Rê, de bater esse papo aqui com vocês, que acho que vai ser uma troca bem bacana. Legal, muito bom. Então, vamos lá, por onde a gente vai começar? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Para vocês, o que seria uma rede de apoio para quem pensa em empreender? E o que se diferencia de algo superficial, né, contatos que de fato não agregam, né, para uma conexão que faça sentido, que contribua para quem tem projetos e pensa em implementar esses projetos empreendedores? Quer começar, Mar? Posso começar? Pode começar? Eu acho que a jornada que a gente está falando de empreender, ela é uma jornada que ela é mais solitária, né? Então, a gente está ali sempre sendo o líder, né? A cabeça ali do negócio, para onde que vai, para o futuro. Então, a gente é obrigado a ter todas as respostas, né? É o que as pessoas esperam da gente. Então, falando assim, do meu contexto, eu vejo que todo mundo espera que, Mariana, como é que a gente vai ser nos próximos 5 anos, nos próximos 10? Então, a gente está sempre ali, eu e o meu sócio, sempre pensando, tendo visão de futuro. E a gente tem que passar essa mensagem para o time, mas não necessariamente o time está ali... a gente pode compartilhar algumas questões que às vezes são muito... talvez eles não tenham maturidade para entender, até porque o meu time é bem jovem. Então, a gente consegue se apoiar, ter esse apoio mesmo em outros empreendedores. Então, acho que é bem legal a gente estar cercado de pessoas que tem noção desse processo, sabe que não é um processo fácil e a gente consegue encontrar e compartilhar as dores, os desafios, os sucessos também em pessoas que estão participando da mesma jornada. Às vezes é difícil para a gente compartilhar com alguém que está fora do contexto. Então, ele vai dizer assim, talvez seja muito difícil, como é que você aguenta? E não consegue realmente entender. E aí, quando você compartilha com alguém que está passando pela mesma situação que você, é muito mais fácil aquela pessoa lhe dar um apoio, lhe dar uma dica, fazer com que você encurte o caminho, né? Já passei por isso, não quebra a cara por aí, vamos por aqui, que é mais fácil. Então, eu acho que você está cercado por essas pessoas que estão na mesma jornada que você, vai facilitar muito o caminho. Eu vou na linha da Mari, falando o seguinte, minha cabeça agora mais de engenheira, né? Me olhando para o processo. Quando a gente falou, vamos fazer então esse videocast, vamos falar sobre redes de apoio, como é que isso se caracteriza de uma forma estruturada, né? Talvez pensando para mulheres ou para todos que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que a gente tem, como toda boa estrutura, na minha cabeça, é muito disso, Mari, do seu apoio que você acabou de dizer, que é uma situação que acontece contigo na real, é você ter pilares que te sustentem. Então, primeiro,
eu acho que nós estamos assim. O que é uma rede de apoio, estruturalmente falando, de um pilar de sustentação? Eu vou olhar para a nossa universidade. Eu acho que instituição é uma grande rede de apoio para quem está empreendendo, né? No sentido amplo do empreendedorismo. Então, instituições, seja ela educacional, ou seja qualquer outra instituição focado aí no setor que a gente queira, é um grande pilar para empreender, né? Para sustentar o empreendedorismo, onde a gente pode buscar auxílios mais técnicos, conversas ou aberturas interessantes, conhecer pessoas que estejam, como você falou, Mari, mais focadas e que te deem um retorno, uma mentoria, um conselho legal, né? O segundo pilar, eu acho que é a gente ter como nos sustentar. Então, para mim, rede de apoio é o que eu preciso para ir para frente. Então, as bases, que sejam materiais, tecnologia, enfim. De novo, eu olho, talvez eu esteja muito com o meu olhar da incubadora, mas eu olho exatamente assim. Tem uma incubadora, tem um ambiente promotor, empreendedor, tem um núcleo de educação empreendedora que vai me instruir. Eu tenho, por exemplo, laboratórios onde eu possa desenvolver as tecnologias ou transformar aquela minha ideia ou a minha intenção empreendedora em algo mais estruturado. Então, eu acho que ter esse respaldo de infraestrutura é também uma rede de apoio, né? E, por fim, eu acho que são as pessoas. E as pessoas, eu entendo como rede de apoio aqui, para a gente começar. E você falou uma coisa muito interessante, Rá, você falou assim, o que é verdadeiro e o que é uma conexão não tão verdadeira, superficial, né? E eu acho que no apoio, as pessoas são a fundamentação de tudo isso. É o que transforma esse tripé, né? E como é que eu vejo essas pessoas? São pessoas que têm a disponibilidade de parar para conversar e criar uma conexão com a tua intenção, conversar, te ouvir, passar a ser uma mentora, uma mentoria para essa tua conversa, né? Entender por onde a gente pode caminhar, pegar a instrução de um professor, como a gente faz no Núcleo de Educação Empreendedora, isso para mim é uma grande rede de apoio para todas as ideias de empreendedorismo que a gente tem na universidade. Né? Então, a gente é, na verdade, um grande grupo que faz conexão com tudo isso, né? E eu vejo muito por onde, né, a gente tem que começar a ouvir essas redes, ou essas redes de apoio. Eu acho que a gente tem que saber buscar. Talvez isso esteja ainda num caminho, não sei se é difícil a palavra, mas seja mais complexo. Mais desafiador, né? Desafiador para o jovem que vai nos escutar, para o pesquisador, para o professor que vai nos ver, ou quem está aí fora querendo saber, pô, Renata, então por onde eu começo? Eu falo, olha, hoje com inteligência artificial, ou se você está usando o Google ainda, a internet, sei lá, coloca assim, quais são as redes de apoio mais próximas da minha localidade? Então, a gente tem hoje isso mapeado, com quem a gente pode conversar, como a gente pode interagir, né? Eu vejo muito isso vinculado hoje a como é que a gente divulga. Exatamente. Então, essa questão da divulgação também eu acho que é um ponto para a gente discutir aqui, né? Que tipo de... como é que a gente atrai? Às vezes a gente fala que a gente precisa caracterizar uma rede de apoio para o empreendedor, mas muitas vezes a gente não sabe como divulgar isso e a gente não se identifica como uma rede de apoio. Exatamente. Né?
Muito legal. Não, o que vocês falaram é que deixa bem claro o quanto isso é essencial para quem pensa em empreender, né? Sim. Principalmente para quem vai estar começando, está tirando do papel a sua ideia, né? Tanto para compartilhar desafios, dificuldades, para aprender, para mostrar caminhos e para acelerar esse projeto, chega num ponto que eu acredito que você precisa acessar ainda mais isso para poder expandir, para poder acelerar em outros estágios. Como vocês veem a importância disso nesses estágios um pouco mais acelerados? Ou um pouco mais para frente? Eu vou na linha que essa aceleração, ela tem, na verdade, um caminho a ser seguido. Então, para mim, para chegar aqui e responder como é que a gente vai, né, como é que a gente chega nessa aceleração, eu acho que a gente tem que atravessar uma jornada, uma trilha. Né? Então, uma trilha onde a gente vai entender, onde a gente pode apoiar exatamente aquela... Porque eu falo que toda a ideia antes teve uma intenção. Sim. Né? E eu vou sempre bater muito nessa tecla. Essa intenção, se ela não ganhar uma estrutura, como a gente faz no nosso núcleo de educação empreendedora, com 9 etapas, se a gente não estressar isso, o que a gente vai acelerar o quê? Eu acho que para acelerar, a gente tem que entender que a gente tem ou um produto, ou um modelo de negócio nas mãos, ou uma estrutura de um processo bem feito por uma prestação de serviço. A gente tem um diferencial competitivo e um mercado muito bem trabalhado, né, pesquisado, para a gente poder acelerar. Eu tenho tido várias oportunidades, e talvez a Mari também, de entender... E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, tá? Eu estou medindo isso ainda, quando a gente fala das redes de apoio e aceleração, acelerar, que os investimentos que hoje são necessários para acelerar uma ideia, para acelerar um projeto empreendedor, ele tem diminuído, ele tem saído um pouco das mesas. Por quê? Porque o que chega não está no estágio. E aí eu acho que a rede de apoio... Ela pode mostrar isso também, Ela né? pode mostrar isso. Então, a gente, primeiro, vamos mostrar aonde estão realmente essas redes, quais são as redes legais que suportam e que auxiliam a gente ter exatamente... todas as etapas de um PN, de um plano de negócio, que seja, ou de uma jornada empreendedora bem feita, para que a gente consiga chegar no que a gente chama de aceleração do empreendedorismo, onde a gente, com uma certa seriedade e robustez, consiga colocar um investimento ou um investidor na mesa para conversar, né? Eu vejo muito isso. Não sei se Mari concorda, mas... Sim, a gente vem dessa jornada, né? A gente já recebeu investimento, então a gente acompanha muito também os amigos da gente que estão nessa jornada e captar investimento com investidores. A gente vê que agora realmente é um mercado que tá pior para quem está querendo captar. Ele está mais seleto e restrito, isso, né? Exato. E acho que também, principalmente com o contexto econômico, né, que a gente vive, que tipo, você investir numa startup é uma coisa muito arriscada. Então, se você pode ganhar mais dinheiro num investimento de menor risco, não tem para que os investidores irem para essa área. Então, tem esse contexto e tem o contexto também que como Ray falou, né, que as ideias não estão tão prontas, né? Então, como que eu vou colocar dinheiro ali se eu estou vendo que aquilo ali não está muito bem estruturado? Como que eu vou investir? Eles estão pedindo dinheiro para marketing, venda, só que o produto ainda não existe. Então, tem que ter o processo, né, o passo a passo completo para saber onde que aquele investimento vai ser alocado. Então, sempre que a gente vai pedir investimento, vai tentar captar, todo mundo tem que dizer exatamente, esse dinheiro vai para isso e eu vou ter esse resultado. Então, a gente tem que mostrar para que quer e por que quer e o que é que vai obter com aquilo.
Então, eu acho que é super importante isso também, de ter também uma visão de saber escolher os investidores, que vai ser uma rede de apoio também. Hoje, os nossos investidores, eles são uma ótima fonte de rede de apoio. Eles nos dão um puxão, assim, quando a gente está indo por um caminho e está, assim, apaixonado. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Ou pela solução, não pelo problema. Uhum. Nossa, atrapalhei tudo. Não, pelo problema. Pelo problema, não pela Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Fica claro para quem está ouvindo. Isso aí mesmo. E ele fala muito disso, né? Às vezes a gente tá tão encantado. Eu acho que isso aqui todo mundo precisa comprar, tal. E aí os investidores têm muito essa responsabilidade de, com esse olhar de fora, mas tendo a visão de dentro também, porque eles já sabem o que está acontecendo no negócio, de mostrar, pessoal, vocês estão se apaixonando muito, ó. Esfria aí o coração e vamos manter o foco no problema. Isso aqui vocês podem achar muito legal, muito interessante, mas não é o que o mercado quer agora. Então, isso ajuda muito a gente a identificar quais são os próximos passos, não entrar em armadilhas dessa questão da paixão, né? Querer oferecer uma ideia genial, só que, na verdade, não vai ter ninguém para comprar. Então, eles hoje são uma grande referência para a gente. E além de ser essa fonte de apoio que norteia os próximos passos, eles também são uma grande fonte que dão oportunidade de portas abertas, tanto com clientes, que eles já têm os contatos, quanto também com possíveis outros investidores. Então, eu acho que isso aí fortalece cada vez mais o negócio. E você vê também que são pessoas que estão de fora e que estão acreditando no seu negócio. Não são só duas pessoas ali, sei lá, 3, 5, enfim, quantas pessoas sejam ali no início do projeto, mas tem também uma pessoa que está de fora dizendo assim, gente, eu acredito em vocês, não só com o dinheiro, aportando dinheiro, mas também acreditando, porque se ele deu dinheiro, ele está também, às vezes, investindo o tempo dele, que às vezes vale mais que o dinheiro que ele tem. E aí, a gente conta com todo o know-how que ele tem. Às vezes, são pessoas que tiveram experiências em grandes empresas, já foram CEOs de grandes empresas, e eles estão ali disponibilizando tempo deles para dar esse apoio que a gente precisa, essa visão que a gente tem de pequeno negócio, porque quando todo negócio surge, é um pequeno negócio. Sim, então, quando eles vêm de um grande negócio e mostram assim, pessoal, ó, na empresa tal, funciona assim, tem um processo, tem que ter um ritual, você tem que dar feedback. Então, a gente, com a noção de operacional, ali, de apagar incêndio, começa a parar e dizer, nossa, peraí, vamos dar um passo para trás e vamos realmente estruturar para que a empresa já nasça pequena, mas com a cabeça de grande. Então, dá essa visão para a gente, que eu acho que é bem legal. Ouvindo vocês falarem, eu percebo ainda mais a necessidade da rede de apoio, né? E desse total. processo colaborativo. Super. Porque, primeiro, essa visão, né, de quem tá fora, tá olhando para o que tá fazendo ali dentro, dando suporte emocional, muitas vezes, não só financeiro. E até para mostrar, ó, ainda não é a fase de buscar, né, um grupo de investidores em estágio tal, né? Porque vocês ainda precisam andar e fazer algumas lições de casa. E quem tá dentro, muitas vezes, não enxerga isso. Rá, por exemplo, você tá lá na incubadora, você é mentora. O que a gente tem feito hoje, né? Não só com o investidor, né? A gente foi por essa linha, mas não só com o investidor. Hoje eu coloquei uma consultora, uma mentora, para lidar com a ansiedade do empreendedor. Que é normal. Que é normal. E que também fica com uma visão muitas vezes abstrata e legal, porque é o sonho dele. Ele fala assim, é onde eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu quero atingir o mercado, eu quero, né, fazer a rampagem daqui 6 meses. Calma, né? Calma. Temos aqui... Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Então, a gente está trabalhando muito isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem colocado uma rede de profissionais para auxiliar exatamente como é que, assim, para falar, olha, a gente criou os 9 passos dentro da incubadora. Você hoje, você está eu tenho um comitê executivo de mercado, que é um comitê exatamente de CEOs, né? De diretores que estão no mercado, de vários setores. E esse comitê, eles passam a cada 6 meses, os projetos que estão lá. Legal. E aí eles recebem o feedback e orientações. Então, orientações assim, olha,
Tudo bem que você quer se aplicar para um financiamento, agora com pesquisa e inovação, a gente tem vários editais abertos da FAPESP para... Não vai se aplicar no PIP3. Espera um pouco, olha a maturidade, olha onde você está. Né? Você está ainda no passo 2. Ah, mas eu, na minha cabeça eu já estou na... Não, você não está. Tem que acontecer isso. Então, assim, a gente percebe que esse tipo de conversa tem trazido uma certa tranquilidade e amadurecimento para essa jornada empreendedora. Porque vocês estão trabalhando na base, né? Na base, que é uma jornada, né? Muitas vezes, como a gente começou, que é muito solitária, né? Tem empreendedor que começa sozinho e a gente sabe que no desfecho ele vai precisar de muitas outras pessoas, por mais que seja o métier dele, que ele entenda o que ele está fazendo, né? Que ele saiba o que ele está fazendo, né? Então ele precisa ter todo esse contexto e às vezes ele não sabe que ele tem que buscar tudo isso, mas ao mesmo tempo trazê-lo um pouco, sabe? Para pôr o pé no real. Sim. Né? E a gente percebe, assim, que eles têm entendido que a jornada não vai ser uma jornada mais de 1 ano. Vai ser uma maratona, 2 anos. Sprint, né? Exato. Então, que ele tem um pódio para cumprir, né? E quando a gente mira, eu acho muito legal, tem um CEO que dá essa roda de conversa, ele fala, os atletas de alta performance, né, eles têm um pódio para cumprir. Sim. E ele pergunta, né, que posição você quer do pódio? Aí, muito pessoal, na modéstia, tal, claro, né? Não, terceiro tá bom. Não. Fala aqui, cara, quem olha para o pódio, quem está batalhando medalha olímpica, quer medalha de primeiro lugar. Não quer terceiro lugar. Ele não quer bronze, ele quer ouro. Entendeu? Então, desculpa, nós vamos olhar o pódio do primeiro lugar. Só que o pódio do primeiro lugar, ele tem uma jornada que vai depender de muitas pessoas, muitos profissionais que vão trabalhar o balanceamento do que você come, o como você respira, quanto você tem que fazer atividade física, o seu condicionamento, sua mente, vai ter um psicólogo que vai cuidar de você, vai ter um monte, vai ter alguém que vai fazer teu tênis, tem alguém que vai fazer tua roupa, tem alguém que vai fazer, tem um monte de coisa que você tem. Aí vai começando a cair a ficha. Aí ele fala assim, o que você tem? O que você tem para te apoiar? Então, esse aqui, ó, tá faltando, vamos buscar. Esse aqui, não tem aqui, vamos buscar. Esse aqui, então é isso. Então, e aí a gente conclui, a rede de apoio, ela tem que trazer também para você como é que eu posso fazer conexões. Perfeito. É isso. Acho que essa é uma palavra mágica que você usou. É isso aí. Né? Agora, uma questão relacionada à própria rede de apoio. Então, não basta só, né, você ter uma rede de apoio, mas como você se engaja, como você aproveita para que, de fato, essa vivência seja transformadora, né? E para que esse vínculo, esse laço, de fato, seja forte e sustentável. Porque não adianta eu ir lá e fazer só uma conversa com a Renata e não aparecer nunca mais. Ela já me falou que eu precisava ouvir e acabou. Né? Então, que exercício o empreendedor precisa fazer para que, de fato, haja envolvimento dele nessa rede e que, em determinado momento, ele também consiga contribuir. Né? E aí, de fato, uma troca entre quem participa dessa rede. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu tenho, assim, experiências próprias, assim, de grupos que eu participo, né? Eu sempre, quando eu comecei a empreender, então eu sempre buscava isso, estar perto de outras pessoas por conta dessa questão que eu falei, né? Muito solitário. Então, eu queria ter
outras pessoas que estivessem vivendo as mesmas coisas. Então, hoje a gente tem eu participo de 3 grupos de WhatsApp, e a gente, sempre que tá com algum problema, a gente coloca lá e todo mundo se ajuda muito. Então, por exemplo, eu vendo para empresas grandes, sei lá. Aí alguém, pessoal, eu vendo para empresas grandes, qual o processo que vocês atuam? Vocês fazem ligação fria? Vocês mandam e-mail? É LinkedIn? E aí, cada pessoa vai contribuindo como que elas fazem, o que é que elas já fizeram que deu errado. Então, eu acho que isso é uma forma de você realmente gerar essa conexão, não só um contato, né? Mas realmente ter essa conexão. E aí, a gente se comprometeu de se reunir pelo menos 2 vezes por ano. A agenda de todo mundo é muito complicada, né? Presencial? Presencial. Parece muito pouco, né? 2 vezes por ano. É bastante. Mas quando a gente pensa, quando a gente vê, nossa, já deu o encontro do semestre. E aí, isso é muito legal, porque nesse encontro presencial que realmente vai gerar aquele relacionamento mais profundo. Porque quando tá ali no WhatsApp, a gente tá ali trocando coisas mais do dia a dia e a gente não consegue saber que a outra foi mãe, que tava grávida, que tava com um problema e tal. E aí, quando a gente tem essa troca do dia a dia, né, do encontro presencial, vai fazendo mais forte esse vínculo. Então, eu acho que uma das coisas que é possível fazer, né, as redes sociais estão aí para isso, principalmente o WhatsApp, eu acho que proporciona muito essa questão de troca, de fortalecimento, de criação de comunidade. Então, acho que ele ajuda muito. E, assim, se puder ser presencial, eu acho que também ajuda muito a fortalecer esse relacionamento, esse laço. Eu também tenho os grupos que eu participo, né? É óbvio, alguns estão muito direcionados pela associação, né, que a gente faz parte, né, do ambiente promotor de inovação, que está relacionado com a Amprotec, com a Ampei, né, com o MCTI. Então, a gente vai fazendo parte desses grupos, né? Própria FAPESP criou um grupo desses. Eu faço parte das redes das incubadoras do Brasil. Muito legal, porque a gente fica... como as realidades, né, são diferentes, a gente tem vários Brasis, né? Vamos assim colocar, né? E não necessariamente... A gente, na região sudeste, e isso é até um dado interessante, aqui no Mackenzie, a incubadora do Mackenzie é uma incubadora que ainda tem o status de incubação, tradicionalmente falando, por definição, né? Todas as outras incubadoras, a maioria da região sudeste, deixaram de ser incubadoras. Se transformar em coworking, se transformar em parques tecnológicos, né? Foram criando outras formas de trabalhar um pouco com esse conceito de incubadora. Eu acho que essa parte de incubadora, acho que ela é mais difícil, porque é muito início, né? É muito inicial, exatamente. Mais desafiador. E aí a gente vê, né? Sebrae, que toma um pouco conta disso, de uma certa forma, com os programas que eles têm, enfim. Mas a gente ainda é uma incubadora. Então, eu faço parte desses programas e é interessante que cada um tem uma visão, né? Então, a gente tem feito editais abertos para a sociedade, né? Então, não só o ecossistema mackenzista, mas também para toda a sociedade. E é muito interessante que a gente pegou um projeto agora na Alemanha. Nossa! Né? Um brasileiro, né? Que soube dessa nossa conversa. A gente faz algumas conversas, essas rodas de conversa que a gente tem feito, a gente tem colocado no ar, no LinkedIn, e soube desse edital, dessa roda, e ele falou, puxa, eu sou brasileiro, moro na Alemanha, ele desenvolve, na verdade, uma rede de cibersegurança para... lá eles não chamam de seguro-saúde, eles chamam de qualidade de saúde, né? Como se fosse nosso plano médico. Então, e ele tem um projeto que ele gostaria de desenvolver, né? Totalmente fora, com educação, promover educação para quem não pode estudar. E ele achou o edital e falou, eu achei essa rede e começou a conversar.
Então, assim, a gente tem feito esses caminhos, mas eu acredito muito de uma forma, por exemplo, quando você trouxe o tema aqui, eu acho que para o jovem, hoje, tem várias possibilidades de redes que ele pode se apoiar. Né? Umas das que me preocupam são os influenciadores digitais, né? Que empreendem digitalmente falando, alguns com muito sucesso e responsabilidade, com equipes por trás, fazendo tudo isso que a gente falou, né? com seriedade, e outros não, de uma forma muito superficial. E isso tem tornado o jovem entender que o caminho para empreender, talvez por este lado, tenha que ser mais dinâmico e fluido. E não é. O trabalho é o mesmo, o esforço é o mesmo. Sim. Né? Então, a gente tem buscado aqui, talvez, criar uma rede de apoio. Eu vejo muito forte isso no núcleo. A gente, de repente, abrir e sermos uma rede para mentorar jovens que não sejam só do ecossistema mackenzista, mas que queiram iniciar na jornada empreendedora de uma forma certa. Sim. Ou pelo menos entendendo como é que se faz, né? Como é que seria a estrutura deste caminho. Né? Legal. Algo para a gente pensar, de fato. E eu vejo muito isso, né? Então, eu participo de 2 conselhos, que são conselhos, um deles é só de mulheres, né? Mulheres negras, né? Para empreender, né? Então, isso nasceu no Expo Favela. Nós fomos palestrar no Expo Favela e ali nós fomos convidadas, eu fui convidada para participar desse grupo, né? Que é um grupo que ajuda a olhar propostas de mulheres de favela e pretas para empreender. Ah, que maravilha. Né? E você fala, nossa, essa loirice conversando com mulheres pretas. E é muito legal, né? Porque a gente quebra um pouco daquele, talvez aquele estigma, aquela coisa que só mulheres pretas precisam conversar com mulheres pretas. Não, né? A conversa é de mulheres. Claro. Né? É uma rede. É uma rede, exatamente. Né? Legal. Então, é legal isso, assim. Mari, você falou uma colocação que para mim foi bem importante, né? Que você falou que você participa de vários grupos, assim, acredito como a gente aqui também, por WhatsApp, mas que muitas vezes o encontro presencial, ele dá uma outra conotação a esse laço, esse vínculo, né? E como que como você consegue perceber isso de uma maneira tão forte, uma vez que hoje está muito digital, né? E aí você falou dos influenciadores, ou seja, tudo está indo muito para esse mundo, mas o presencial, ele não dispensa essa conexão presencial, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que até a maioria das pessoas, elas estão aqui pelo Sudeste, assim, maioria em São Paulo, mas tem muita gente que não é de São Paulo, e mesmo assim, elas compram passagem, fazem questão de vir, porque elas realmente sabem a diferença que faz de você ter esse vínculo presencial, você construir, é a construção de um relacionamento como qualquer outro. Imagina um relacionamento de namoro, que você vive sempre à distância e vê uma vez no ano, é diferente de um relacionamento que você constrói todos os dias ali. Então, é isso que a gente tende a fazer, cada uma está na sua operação, né, mas a gente tende a querer crescer junta. Então, esse específico aí é só de mulheres, né? Então, a gente tem os desafios bem mais parecidos, né? Do que ser quando é homem e mulher. Então, a gente, às vezes, tem questões de, por ser mulher, enfrentou algum problema específico. Mas tem questões do dia a dia mesmo, da operação. Como é que eu vou contratar fulano? Como que eu dou um feedback? Então, tem essas questões do dia a dia. E tá no presencial ali, ter esses encontros, mesmo que sejam poucos, né, só 2 por ano, faz total diferença. A gente realmente se conecta e tem essa conexão genuína. Então, a gente vira amiga, deixa de ser networking e vira amiga. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo de construção de confiança, né? Porque para uma rede dar certo, esse laço, né, e as regras e a forma como
a conexão ela é estabelecida, ela tem ali ações que geram, né, a confiança, não só no trabalho que está sendo executado, mas também na troca de informações, etc. Como que vocês cuidam ou lidam com isso nessas redes? Eu acho que é muito... cada um mostra ali sua vulnerabilidade, né? Mostra, ó, minha fraqueza é essa, sei lá, minha empresa só tem mais 3 meses de caixa, alguém me dá uma ideia. Então, você vê que a outra tá ali, se colocando numa situação que ela tá mostrando a maior dor dela, né? Que talvez, ó, daqui a 3 meses eu não exista mais. É isso mesmo. Então, quando você vê cada um abrindo sua maior dor ali, todo mundo se coloca naquela posição, poderia ser eu. E eu acho que tem esse acordo, né, entre todas de que, ó, o que tá aqui, ninguém vai tirar daqui. E isso faz com que você queira compartilhar mais, você queira ajudar mais e você se sinta confortável também em abrir coisas que talvez em um outro grupo de outras pessoas você não abriria, né? E às vezes tem gente lá que, sei lá, eu acho que hoje mais ou menos umas 90 mulheres. É um grupo grande. É grupo grande, mas assim, a gente confia em todo mundo que tá ali, mesmo sem eu nunca ter visto o rosto de algumas. Mas justamente por isso, porque muita gente abriu, expôs várias questões muito delicadas. E eu acho que por serem questões delicadas, eu acho que vai gerando esse vínculo de que, nossa, isso aqui é um grupo que eu posso contar, né? Uma rede de apoio de verdade. Então, eu acho que essa questão de mostrar pontos fracos seus faz com que as outras pessoas confiem mais em você. Talvez seja isso. E eu vou nessa linha também. Eu acho que é a empatia. Né? Eu acho que, sabe, Rá, você tá ali, essa confiança vem muito do quanto você está disposto a compartilhar frente àquela dor, como a Má colocou. Ou eu acho que também a gente compartilhar muito, eu crio muito esse elo de confiança quando a gente comemora algo. Sim. Sabe? O comemorar. Puxa, você avançou numa etapa, você cresceu nisso. Então, a gente vai criando. Eu vejo muito aqui como é que eu crio essa confiança aqui nos jovens empreendedores. Cada momento que eles atravessam um estágio, que eles são promovidos pelo comitê, eles lançam uma notícia na News do Mackenzie. Legal. Então, eles vão confiando, eles vão criando uma robustez, assim, é o famoso, sabe, como é que eu vou engajar, né? Isso. Então, é dando poder de voz. Eles vão criando a própria voz, a própria, sabe, estrutura de cada um. E vai dando né? mais confiança, Confiança. né? Então, eles vão criando essa confiança para a próxima etapa, né? Eu acho que é isso. Outra coisa que gera confiança, que eu acho que é muito importante, é a gente auxiliar o tempo todo nesse caminho, tirando o relógio, sabe? Então, puxa, com quem eu vou falar agora? Com a minha rede de apoio. Eu vou falar lá com a Renata. Né? A gente, às vezes, dá um signo para isso, né? Então, às vezes pode ser a pessoa, ou a gente tem um grupo, um comitê, enfim. Pô, tô com essa situação. Onde é que eu vou? Vou no grupo de mulheres da Má. Lá eu tenho, né? Ali eu vou ter um encaminhamento para algo que eu preciso, né? Um suporte. Ou eu vou comemorar no meu grupo. Quando eu acho que a gente leva algo para brindar no grupo, é porque a gente ganhou mais confiança ainda. Eu acho que é por aí. Aí uma relação transparente também, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Legal. E para a gente encerrar de forma muito prática, aí vocês veem quem começa, eu queria que vocês dessem dicas muito práticas de como eles podem chegar nessas redes. Você já falou da IA, já falou de internet, né? Mas tem algum passinho a mais que pode ajudar a localizar ali esses principais pontos, né? De apoio, de suporte nas redes que vocês atuam? Eu acho que além de saber procurar, né? Eu acho que é muito importante eles prestarem atenção nas conexões que eles têm.
Eu acho que conexão, network, né? Ou, assim, com quem vocês estão linkados. Sim. Eu faço muito esse exercício. Na minha aula, inclusive. Na aula, inclusive. Na aula de princípios de empreendedorismo. Gente, vamos abrir o LinkedIn? Cada um abre o seu. Vamos lá. Joga ali uma palavra-chave. Empreendedor, inovação, palestrante, paraná. Joga qualquer coisa. Vamos lá. Vamos entender quem é que está conectado com você. Talvez tenham algumas pessoas que você nem lembra mais e ela pode ser o início para você começar a buscar alguma coisa que você, com intencionalidade, né, tá querendo aqui, né? Nossa, Rê, nem sei como fazer. Falei, então agora vamos lá, agora vem a aula. Agora vamos instruir, né? Tô aqui para isso, né? Outra coisa que eu acho que é super importante, né? A gente voltar um pouquinho, né, e prestar atenção nos velhos e bons murais que a gente encontra por aí afora, né? Participar de feiras, eventos, acho que é super importante. É um outro espaço também, né? Sim. Que são redes que ajudam a gente a ter esses contatos, né? E, no caso, conversas com... olhar esses murais, né? E esses murais estão espalhados num café que você vai, num teatro que você tá lá no balcão do teatro para comprar o ingresso. Vai falar, Renata, ninguém mais compra ingresso, todo mundo vai comprar online. Mas você tá lá no balcão do ingresso e você vê um cartazete. Eu acho que ainda, né? Isso vale. Você não sabe por onde começar. É o que eu falo para os meus alunos. Gente, vocês conhecem o bairro de vocês? Vai na associação de bairro, sabe? Às vezes tá tão pertinho, você tá procurando longe. Você tá procurando longe. Vai na padaria que tem ali o quadro, né? Você mora perto de uma universidade. Entra na universidade, começa a olhar os murais da universidade. Entra numa palestra, vai ter uma palestra, entra numa palestra. Não sei, são várias... fontes, assim, né? Fontes, exato, caminhos. Né? Eu concordo com tudo que a Rê colocou. E eu acho que eu só acrescentaria uma coisa que tem a ver com o LinkedIn. Eu acho que se você não sabe onde você procurar, tipo, se torne encontrável. Então, você produzir conteúdo lá. Boa. Existe, eu acho que... eu tô até vendo, assim, tem uma nova estratégia que as pessoas que estão começando a empreender e querem mostrar isso, elas começam a mostrar a jornada dela empreendendo. Então, elas começam, dia tal, fiz tal coisa, tive tanto resultado, aí eles colocam lá, tem uma hashtag que chama Building Public, que tá construindo em público algo, né? Então, é legal também, se você não sabe onde que encontra essas pessoas, então, se tornem encontrável. Deixa elas te encontrarem, Exato. né? Eu acho que é uma boa. Então tá disponível, né? Tá Exato. né? Tá visível. As pessoas vão começar a enxergar você como uma referência naquela coisa que você está construindo, naquela área, aquele segmento específico. E aí você vai começar a ser chamado e você vai começar a ser inserido por você ter se mostrado daquele posicionamento que você quer ser visto, naquilo que você está construindo. Então, você vai ser inserido de alguma forma. Se você não for ativo, pelo menos você vai ser passivo. Os convites vão chegando. Exato. Vão chegando. Legal. Bem, vocês querem falar alguma coisinha pra gente encerrar? Alguma dica final? E Má, né? São meninas que... Eu falo meninas, viu, gente? Porque eu sou a mais velha desse time aqui, tá? Como se diz, né? Eu sou a avó do grupo, é isso? Não, que é a avó do grupo, não. E a mais fitness, acho. Eu queria dizer que foi uma conversa super proveitosa. Eu acho que é um tema super importante a gente falar de redes de apoio, né? A gente instruir exatamente por onde a gente começa. Qual é o passo, da onde eu saio? Eu levanto da minha cadeira e vou para onde, né? Então, que direcionamentos, eu acho que a gente falou bastante coisa interessante aqui hoje. E obrigada pela oportunidade, por estar aqui, né, com Maria. A Mari, né, eu fui mentora de Mari, né, quando ela começou aqui, né? Então, tem um carinho super grande. Né? Deu meus primeiros passos aqui. Exatamente, né? Fui uma rede de apoio. Ela tá super, né? E eu acho que a gente tem uma grande preciosidade, Rá, com você à frente do núcleo, né? Que tem uma cabeça, assim, super... Primeiro, a intenção é um coração imenso, né?
e tem uma cabeça super inovativa que está aí levando para frente um tema, né? Empreender com o viés, né, muito forte da inovação. Então, continue assim. Obrigada, Rê. Eu também tenho... Rê já falou tudo, né? Eu tenho só a agradecer aqui também. Foi ótimo bater esse papo com vocês. E com um tema que acaba que a gente não fala tanto, né? A gente foca em tantas outras coisas, no processo empreendedor, próximo passo, primeiro passo, último passo. Mas não fala nessa questão, esse ponto de rede de apoio que é tão importante e que faz realmente toda a diferença. Então, eu acho que vai ser bem legal para quem for ouvir isso aqui depois e vai fazer repensar, né? Que acho que vocês trouxeram também alguns pontos importantes. A Rê está fazendo trabalho lá na incubadora, né? De trazer essa mente calma para o empreendedor, né? Sim. Que é importante e é legal ele ter esse suporte também, saber que tem pessoas que ele pode contar nessa jornada que não vai ser fácil, não vai ser nada curta, né? Só se for uma rara exceção. Mas que, assim, vai ser prazerosa, ele vai encontrar sucesso na jornada e não só num ponto final. Então, eu acho que é bem legal e confortante saber que existe uma rede de apoio mesmo dentro do empreendedorismo. Legal. Eu queria agradecer imensamente as duas, né? Renata e Mari, porque é o primeiro, né, videocast que a gente está gravando. Vocês toparam o desafio, conversa deliciosa, aprendi um monte de coisa com vocês, né? Isso é bem importante também para quem for depois acessar, mas a gente também aprende ouvindo vocês, muito. né? E o legal é pensar que quem vai empreender nunca vai estar sozinho. E ele precisa lembrar disso, né? Isso. E a gente aqui como grupo, agora falando como núcleo, lembrar disso também, que a nossa troca é rica pra gente também, né? Então, a gente trocando informação, trocando com os nossos alunos. Empreender, para mim, é um sinônimo de colaboração. Não tem como alcançar sucesso sem que tenha esse espírito de colaboração, né? E o videocast, ele abriu exatamente por conta dessa importância, da relevância que a gente dá para esse processo dentro da universidade, no nosso grupo. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. A agenda delas não é fácil, viu, gente? Queria dizer isso para vocês. Elas separaram um tempo para estar aqui falando com vocês, né? E que bom que deu certo. E eu queria agradecer à equipe da CDD, que deu todo o suporte, montou o roteiro, né, reservou espaço, isso foi bem legal também, todo o apoio que a gente precisava, e ao NPDA, que é quem está organizando, né, e direcionando aqui a transmissão para que isso fosse possível. E é isso, eu queria então encerrar agradecendo a todos, espero que seja muito útil, sigam, né, a nossa rede social. Com certeza. Para que virão outros, para que você consiga usar esse conteúdo, agora falando para você, empreendedor, para melhorar o seu dia a dia, o seu trabalho, para realmente a gente colaborar com esse processo de transformação. Obrigada.